Quando eu trabalhava como redatora publicitária, tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu sentava para desenvolver algum trabalho, criar algum texto, ou mesmo trabalhar na criação de algum conceito de campanha. E não faço a mínima ideia de como eu cheguei nisso, porque não é algo que eu tenha visto alguém fazer, mas eu comecei a funcionar desse jeito. Eu sentava na frente do computador, abria o Google, entrava nas imagens e aí digitava qualquer palavra-chave ou várias palavras-chave ou frasezinhas curtas que tivessem a ver com o assunto que eu estava trabalhando, que eu queria desenvolver. E aí, olhando para aquelas imagens, abria, né, aquela infinidade de imagens ali na página do Google. E eu ia descendo e olhando e abria uma, e dessa uma abriam outras, e dessa uma que eu abria, às vezes me surgiam outras palavras-chave na cabeça. E quantas vezes isso me valeu, aliás, eu acho que vale para processos criativos no geral, mas nesse meu caso era publicidade. Isso me valeu para conseguir desenvolver as ideias que eu estava querendo desenvolver, conseguir ter aquele cutucãozinho interno, assim, que te dá um insight e dali de repente sai um texto ou o início de uma ideia para depois ser desenvolvido e aí virar um texto. E isso era muito legal, era muito prazeroso para mim fazer isso, né? O processo criativo no geral sempre foi algo que conversou muito diretamente comigo. Muitos anos depois, eu já não trabalhava mais como redatora em agência e acho que nem como publicitária mais. Eu entrei num projeto na época com mais duas meninas e a gente estava desenvolvendo uma ideia para o tal projeto do momento e eu fazia mais essa parte do texto. Éramos 3 criativas ali, né, trabalhando online na época, porque estava cada uma num lugar, num estado diferente. E não me lembro agora exatamente quem era responsável pelo quê, mas eu sei que eu ficava nessa parte, né, de desenvolver os conceitos também junto com elas e texto, né, dar nomes, enfim. E aí teve um dia que a gente estava desenvolvendo alguma coisa e eu fiz mais ou menos isso na época, né, para criar, seja lá o que for que a gente estava tentando criar nesse grupo de 3 meninas na época, que eu francamente já nem lembro mais o que era. E aí uma delas me perguntou qual era o meu método. Ela achava muito legal o jeito que eu criava, né? A minha forma de lidar com a criatividade no geral e a minha forma de fazer isso virar texto, né? E em geral isso acontece comigo de um jeito mais intuitivo, não costuma demorar tanto, mas depende da situação, às vezes demora mais para vir realmente uma ideia legal. E aí eu criando lá alguma coisa e ela acompanhou, né, o jeito que eu falando com elas cheguei em algum resultado, deve ter sido mais ou menos por aí. E eu lembro dela perguntar qual era o meu método. E eu achei aquilo muito engraçado, porque eu falei, primeiro que eu falei, como assim método, né? Porque na minha cabeça, quando você tá muito acostumado ou é muito próximo do trabalho criativo e do viés intuitivo, é estranho falar em método, porque parece que não existe. E eu entendi nesse dia, conversando com essa menina, que isso era um equívoco da minha parte, porque o trabalho criativo feito por um viés mais intuitivo, ele é tão método quanto qualquer outro método. É que às vezes a gente não sabe dar nome para aquilo, né? A gente não sabe estruturar aquilo de uma forma tão lógica como você faria se o jeito de desenvolver a ideia e chegar no resultado talvez não fosse tão intuitivo assim. E aí eu lembro que eu disse para ela, eu não tenho método. O que eu faço, muitas vezes, não sempre, e aí contei isso que eu acabei de falar aqui, eu entro no Google, pesquiso imagens, e aí vou fazendo associações, vai me vindo o que eu associo com aquela imagem, vai me vindo às vezes palavras, às vezes sensações, às vezes já aparece uma frase na minha cabeça. Eu faço desse jeito, eu não tenho método. E aí ela me respondeu, então, isso que você acabou de me falar é um método.
E eu achei muito legal, né? Primeiro porque eu descobri que eu tinha um método, achei sensacional, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí corta para o meu relacionamento com o tarô, que eu acho que nessa época não existia ainda, ou se existia, estava num estágio muito inicial, mas acho que não tinha chego no tarô ainda. Surpresa nenhuma, e só agora eu tô fazendo essa correlação aqui, o jeito que eu me relaciono com o tarô não é muito diferente. Ele é bem próximo. O meu método que eu descobri lá, naquele dia conversando com essa menina, que sim, eu tinha, ele não é tão diferente, né? Porque, muito embora a gente sabe muito bem que o tarô é um sistema com uma estrutura específica, né? Não é simplesmente olhar para a carta e ver o que você sente e só e ponto. E veja, não tem nada de errado se você se relaciona com as cartas dessa forma. Isso só não é o jeito estruturado específico que o tarô funciona. Mas assim, você não vai ser preso, ninguém vai confiscar sua carteirinha do clube, né? Se no teu caso você se relaciona com as cartas dessa forma. Tipo assim, nunca li um livro de tarô na vida, eu só olho pra carta e as informações vêm. Não tá errado de forma alguma. Só não é essa a estrutura do tarô, né? Então eu particularmente gosto muito de estudar o tarô, em especial o relacionamento com as cartas, o relacionamento com a minha intuição, que passa pelo meu relacionamento íntimo comigo, óbvio, e os significados das cartas, dos naipes, né? A linha narrativa, né? Se há, se não há, até que ponto há, dos arcanos maiores, por exemplo. Eu gosto muito de questionar aquilo que está posto, né? Tem muita gente que ensina, por exemplo, arcanos maiores do tarô como sendo uma sequência numérica. E aí eu sempre penso, já falei isso por aqui algumas vezes, que a sequência numérica ela surgiu muito depois das cartas, né? Ela foi acrescentada por alguém. E então cabem esses questionamentos. Será que é uma sequência numérica? O que faz sentido para você? Então assim, é muito você testar, você ver como que aquilo vai se comportar nas suas mãos e ir sentindo também o quanto da regra e o quanto da estrutura funciona para você ou não. Mas no meu caso, considerando tudo isso, considerando que para mim sim estudar o tarô do ponto de vista de respeitar a estrutura e os significados das cartas, que também surgiram depois das imagens, né? Também foram atribuídos por alguém, sim, é importante, mas eu não fico assim amarrada nisso de forma nenhuma. E aí eu tava usando esse deck aqui agora há pouco, e olha que coisa simbólica essa carta. Isso aqui é um pajem de copas, que aqui nesse deck tem o nome de Curiosidade da Água. Gente, olha que coisa sensacional de você ficar olhando e se perder nessa imagem, né? É uma criança deitada na areia. Isso é uma coisa legal de fazer. Você descreve para você mesmo o que você está vendo na carta. Uma criança deitada na areia, com seus brinquedinhos, com seu castelinho que ele construiu ali no fundo, na areia, com a cabeça separada do corpo. Então, assim, para mim, particularmente, quando eu olho para isso, a primeira coisa que ela me faz pensar é que a racionalidade não está no centro da ideia aqui, né? Não é o protagonista, a protagonista. Essa figura, esse pajem de copas, ele não se move pela vida, ele não toma as decisões dele baseado na racionalidade. A cabeça está separada do corpo. Isso aqui é um ambiente absolutamente lúdico de uma criança brincando num universo onde para ela tudo é possível. E veja, é exatamente a mesma coisa que eu estava descrevendo no início da minha historinha, com o método que eu descobri que eu tenho, né, como redatora, que é nada mais que o quê? Eu estou olhando para essa carta, vendo o que ela me desperta, observando para onde ela leva, né, o meu olhar, o meu raciocínio, para onde ela me leva, me permitindo ser conduzida por isso aqui, para onde ela me leva, e depois eu vou acrescentar, não necessariamente sempre em segundo lugar, mas vou acrescentar o que eu conheço do significado dessa carta, do significado desse naipe, enfim, eventualmente do número da carta, no caso aqui é o pajem. E sim, isso é um método.
Então, quando eu faço os meus atendimentos, quando eu faço os meus encontros de autoestudo, que é mais ou menos um mini workshop individual, ou quando ofereço também o workshop do uso terapêutico do tarô, que nesse momento está sendo oferecido de forma individual por enquanto, mas pretendo que em 2026 ele se transforme num conteúdo gravado, porque quando eu ofereci ele anteriormente ele foi ao vivo, então eu não tenho esse conteúdo gravado. Quando eu me relaciono com isso e faço atendimento ou ensino de alguma forma, esse é o método. E aí eu estava aqui pensando nisso e acabei descobrindo que esse meu método veio daquilo que eu nem sabia na época que era método, como criativa de uma maneira geral e como redatora publicitária. Então a semente daquilo que a gente vai usar como trajeto, ela está dentro de nós. E ela está esperando meios de se desenvolver e encontrar os caminhos pelos quais ela possa caminhar. Presta atenção nisso.